Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Valdecir de Paula, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Curitiba, igreja esta presidida pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. É uma alegria poder estar compartilhando convosco mais este momento de reflexão. Nós que pela graça de Deus estamos aqui em família, eu juntamente com minha esposa, nossos 2 filhos, estamos trabalhando no reino de Deus, servindo a Jesus na congregação em Bairro Alto. Que bom poder estarmos juntos e termos mais um momento de reflexão. Eu quero chamar a sua atenção para um texto sagrado no livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1 e o versículo de número 3. A Bíblia diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Queridos, esse texto sagrado, o Senhor trouxe ao meu coração na madrugada de hoje. Foi muito interessante o momento em que eu estava tendo de oração a Deus, intercedendo pelo povo brasileiro, intercedendo pela igreja, intercedendo por famílias. E o Senhor me trouxe este texto de uma maneira muito maravilhosa. Eu recebi uma palavra da parte de Deus. Este texto é muito rico no seu conteúdo, porque aqui nós podemos observar 5 verdades acerca de Deus. Nós podemos observar que o nosso Deus, de acordo com este texto, ele é tardio em irar-se. A segunda verdade sobre Deus neste texto é que o nosso Deus, ele é grande em força, é grande em poder. A terceira verdade que este texto nos apresenta sobre Deus é que o Senhor não tem o culpado por inocente, ou seja, Deus haverá de agir com juízo em favor daqueles que fazem o mal. Uma outra verdade descrita neste texto é que este Deus é um Senhor onipotente. Veja que a Bíblia diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Isto fala da onipotência de Deus. E, em último lugar, este texto também nos apresenta a Deus como soberano, pois a Bíblia está dizendo que as nuvens são o pó dos seus pés. Eu quero me deter nesta expressão onde a Bíblia nos apresenta Deus como o onipotente. E eu quero destacar esta frase, este é o tema desta reflexão, que eu devo dividir ela em 2 ou 3 partes para nós entendermos melhor e compreendermos a mensagem de Deus aos nossos corações. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Este texto é muito rico. Este texto por si só, ele é muito profundo. Você pode fazer uma observação comigo, visto que quando nós pensamos em caminho, nós estamos pensando em direção, porque quando nós pensamos em caminho, nós estamos pensando numa estrada, num trilho, numa vereda. E o texto está dizendo que Deus, ele tem a direção, ele tem uma estrada, ele tem um rumo em meio à tormenta e à tempestade. Caminho nos faz entender acerca de um curso de vida. Caminho também nos faz entender sobre um modo de ação. Caminho também nos faz lembrar de atitudes e decisões, ou seja, movimentações da nossa vida. E o texto está dizendo que tem hora, há momentos em que Deus, por ele ser onipotente, ele consegue se movimentar em meio à tormenta, em meio à tempestade. Eu não consigo fazer isso, você também
bem provável que não consegue. Porque quando pensamos em tormenta, quando pensamos em tempestade, nós logo lembramos de um temporal. Sim, tormenta é temporal. Tormenta fala de uma tempestade com violência. Tormenta nos faz entender de uma grande quantidade de coisas más que muitas das vezes nos sobrevêm. E o texto está dizendo que Deus, Ele tem o seu caminho em meio a essas situações que nos apavoram, porque, quem é que não se apavora quando ouve ou vê um furacão se manifestando? Quem é que não se apavora quando vê um aguaceiro, uma enchente, algo desta natureza? Quem é que não se apavora quando vê as coisas transtornadas? Porque tormenta, tempestade, nos faz lembrar de transtorno, nos faz lembrar de distúrbio, nos faz lembrar de alvoroço, porque quando se dá uma tempestade, as pessoas ficam alvoroçadas, as pessoas ficam agitadas, as pessoas ficam desassossegadas. E aí surge a pergunta, mas como pode, A Bíblia está dizendo que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Sim, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso eu concordo com o profeta Isaías quando ele diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Lembra do profeta Isaías, capítulo 55, verso de número 8 e 9? A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. Nós não conseguimos andar na tormenta e na tempestade. Nós nos acolhemos, nós nos preservamos, nós queremos nos abrigar em meio à tormenta e tempestade da vida, mas o caminho de Deus é perfeito, e Ele, por ser Deus, por ser Senhor, por ser soberano, Ele consegue caminhar e muitas das vezes permitir também que em meio a algumas turbulências, algumas provações, algumas tempestades, o seu povo, os seus servos e suas servas venham a passar. E eu quero falar com você que vive em meio a um momento tempestuoso, um momento de turbulência, um momento de tempestade. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero lhe transmitir 2 ou 3 verdades acerca de Deus tendo seu caminho na tormenta e na tempestade. Primeiramente, eu gostaria de afirmar a você que as tempestades e as tormentas da vida, elas são inevitáveis. Sim, além de ser inevitáveis, elas são inesperadas e na maioria das vezes as tormentas e tempestades são também incontroláveis. Nem sempre se consegue, humanamente falando, dominar, deter, reter uma tempestade, uma tormenta, uma turbulência. Com isso eu quero lembrar você que se as turbulências e tempestades são inevitáveis, isto significa dizer que ela chega para todas as pessoas. O rico passa por tempestade e tormenta, o pobre também passa. O crente passa por tempestade e tormenta, o não crente também passa. O doutor passa por tempestade e tormenta, como também o indouto, analfabeto ou semi-analfabeto também passa por momentos de tormentas e de tempestades na vida.
homens e mulheres, grandes e pequenos, jovens ou velhos, brasileiros ou estrangeiros, nós estamos percebendo que nós estamos diante de um momento de tormento e de tempestade a nível mundial. Mas eu quero dizer para você que o fato de você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, não vai deixar você imune, não vai deixar você isento, não vai deixar você ausente de ter que encarar, de ter que enfrentar, de ter que viver períodos ou fases de turbulências na sua vida. Por isso é importante você entender aquilo que Jesus disse. João 16:33, Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições. A Bíblia Sagrada nos diz em Atos capítulo 14, que quando Paulo estava na sua primeira viagem missionária, ele foi apedrejado. E Atos 14:22, o doutor Lucas registra que, mesmo em meio a um apedrejamento, mesmo em meio à humilhação, a descrédito, mesmo em meio a uma maldade terrível que as pessoas fizeram contra Paulo, a Bíblia diz que ele cobrou o ânimo dos discípulos, dizendo: importa-nos passar por muitas tribulações para entrarmos no reino dos céus. É importante você ter esta consciência, mas como servo de Deus e como serva de Deus, você não pode se desesperar. Sabe por quê? Porque às vezes Deus pode até permitir você ter algumas dificuldades e até por um momento ter necessidade de algumas coisas, mas nunca se esqueça, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Às vezes Deus pode até permitir você estar passando pelo período do desemprego, e neste caos que nós estamos vivendo aqui no Brasil, por exemplo, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, e agora com esta crise que tem assolado e chegado aqui no Brasil por conta do Covid-19, quantas pessoas preocupadas, quantos empresários tendo que demitir empregados e quantos empregados desesperados porque não estão mais tendo a segurança do seu emprego. Mas eu quero dizer para você, mesmo desempregado, você tem um Deus que irá suprir todas as tuas necessidades. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que o Senhor não te deixará e nem te desamparará. Gostaria de lembrar você que mesmo você sendo um servo de Deus, às vezes Deus permite nós nos adoecermos e estarmos tendo que encarar uma doença, uma enfermidade, mas não é por isso que você vai pensar que Deus te abandonou, porque Ele é o Senhor que te sara. E Deus pode te dar saúde, e a Bíblia diz em Êxodo 23:25 que Ele é o Senhor que promete abençoar o teu pão e a tua água e tirar do meio de ti, do meio de nós, toda a enfermidade. Quero dizer para você que você, como servo de Deus, como serva de Deus, não pode desanimar. Guarda esta palavra. Esse é o primeiro momento que eu quero compartilhar com você esta reflexão. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. No próximo vídeo, eu quero falar para você que a tormenta e a tempestade não é para te destruir, porque tormenta e tempestade são ações pedagógicas de Deus para nos instruir. Quero orar com você e por você e abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de honra de poder estar na tua presença. Eu sei que mesmo em meio à tempestade, à turbulência, o Senhor tem um caminho de proteção, porque o Senhor é uma fortaleza na angústia e o Senhor conhece os que em ti confiam. Eu sei que o Senhor, Deus, está olhando para o teu servo, a tua serva que ora comigo,
e que talvez não estava entendendo esta situação, mas hoje Deus está podendo compreender através da tua palavra que o Senhor continua e está no controle de tudo, e mesmo em meio a esta turbulência, o Senhor está conosco e vai manifestar a tua presença. Que o teu Santo Espírito agora esteja trazendo amparo, sustento, conforto, fortalecimento, graça, paz, liberdade, provisão e sustento para este homem, para esta mulher. Olha para o empresariado brasileiro e estenda a tua mão de misericórdia para que haja, Senhor Deus, um cuidado da parte do Senhor em favor de todos os empresários, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Tenha compaixão e misericórdia, Senhor Deus, daquele que está desempregado. Faz um milagre, abre uma porta de trabalho, traz uma saída, traga uma solução para esta crise. Repreenda esse espírito de morte que tem rondado o nosso Brasil. Repreenda este vírus, repreenda toda doença, toda enfermidade e traz a tua graça, o teu livramento ao teu povo, em nome do Senhor Jesus. Querido, querida, Deus te abençoe e te guarde. Fique em paz e não perca o próximo vídeo, porque nós vamos à segunda parte desta reflexão. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.